Boa noite. Bom, mais um momento de nós aqui estarmos juntos, para agradecer a Deus, para louvar o nome do Senhor. Eu estava conversando com alguns irmãos que até nem conseguiram vir hoje, devido ao cansaço, Nós tivemos uma excelente programação aqui na sexta-feira, onde nós apresentamos 3 homens ao ministério, junto com as suas esposas, Vladimir, Alfredo, João, pastores da Igreja Nova Vida do Brasil, e que serve ao Senhor aqui no Coelho. E foi um momento muito assim, especial, onde teve a presença de Deus, a presença dos convidados, a sua presença, E eu sei também que nem todos puderam vir, pela questão de filhos, Não tinham como a gente pedir os professores para que pudesse estar com as crianças, e alguns optaram em não vir por causa disso, Mas estava um número aqui muito expressivo, então eu quero agradecer a todos que vieram, que colaboraram, que oraram, que intercederam, e que Deus aí continue fortalecendo. Porém, o trabalho ainda não terminou, ainda tem alguns serviços que estaremos fazendo hoje. Dessa semana vamos estar finalizando algumas coisas. E eu pensei que ontem eu iria descansar. E aí, 5 horas, minha esposa já estava me chamando: Emilson, vamos fazer um pedal. E aí eu, como atleta, não posso fazer vergonha, Levantei e falei: você tem certeza? Então, a esposa tem uma disposição que não sei se ela tomou Red Bull desde pequeno, não cansa aquela mulher não, mas eu agradeço a Deus por esse momento, Então, tudo que fizemos tem um propósito, de agradecer a Deus, de contemplar a face do Senhor, de poder pedir a bênção de Deus, e foi isso que aconteceu, Nós estivemos aqui pedindo a Deus, e a presença de Deus estava aqui nesse lugar. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso, meu querido. O propósito dessa igreja, nós não estamos fechados a nada que é novo, não estamos presos à liturgia de uma igreja, A Igreja Nova Vida, ela te dá muito essa liberdade, mas há uma exigência, do nosso presbitério, e diante dos pastores, e diante de Deus. O que nós não podemos perder é o foco na palavra, na oração, e principalmente a oração, que tem sido o que Deus tem colocado mais no meu coração. A palavra nós temos em mãos, a parte teórica, mas a oração é o quê? É a prática daquilo que você lê, é a prática da sua vida, Então, o meu incentivo é motivar você a ser praticante. Uma vez que você tem algo em suas mãos, precisa sempre de ter alguém que venha te motivar, para que você possa continuar. E eu quero te insistir com relação a isso. Seja um jovem, seja uma mulher, seja um homem de oração. E a oração não tem nada a ver em ficar no templo, de joelho, não tem nada a ver de você tirar tantas horas, e parar de trabalhar, ou parar de fazer qualquer coisa. Não, em todo tempo, em qualquer lugar, você pode ali estar orando, você pode estar clamando, e você vai ouvir isso várias vezes. Você pode dar louvor ao Senhor, e esse louvor já é uma oração. Que todos digam amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Estamos aí incentivando a você a fazer estudo e trazer umas aplicações. Hoje pela manhã, nós lemos Atos 6, de 1 a versículo 7. Interessante que enquanto eu fui lendo, expondo a palavra, ponto por ponto, e trazendo as aplicações para nossas vidas, quantas coisas que não estava escrito, e que Deus foi me mostrando aqui neste momento, e eu fiz esse desafio pela manhã. Olha, quando você sair daqui,
na sua casa, volte a ler novamente, do versículo 1 ao versículo 7, Atos 6, e você vai ver quantas coisas Deus ainda vai falar no seu coração. Então, o propósito de nós estarmos lendo o livro de Atos, de uma maneira bem devagar, ponto a ponto, é para que a gente possa refletir bem sobre isso. Isso tem tudo a ver com uma prática que nós temos com a alimentação. Você já observou que quando você está agitado, ansioso, você não mastiga, mas você engole a comida? Alguém já observou isso? Né? E às vezes você está tão agitado, você toma um remédio e você diz assim: eu tomei o remédio, eu não tomei. Alguém aqui já aconteceu de tomar o mesmo remédio 2 vezes no mesmo dia? Está agitado, está acelerado demais. E com a alimentação acontece a mesma coisa. Então, se você não presta atenção no que você está comendo, e você engole a comida, questão de 40 minutos depois você já está com fome. Porque, no mínimo, para que uma alimentação possa, tirar essa sua saciedade, você precisa ir de 20 minutos. Então, esse tempo ele é importante. E é comum que a gente faça a mesma coisa também com a palavra. A gente passa, tem que dar uma mensagem, quer resumir uma coisa de anos em pouco tempo, e aí fica uma alimentação sem qualidade. O que eu quero nessa noite é, mais uma vez, trazer um bom alimento para você. Abre comigo, livro de Atos 6, versículo 8 a 15, que vai dizer assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cire e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Vamos orar? Eu quero pedir que você feche os seus olhos, por favor, para que você não se distraia. Senhor, nesse momento, eu quero pedir a Tua graça, a Tua presença, sobre cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que o Senhor possa aquietar a sua alma, acalmar o seu espírito, desacelerar você dessa vida agitada. Se há alguma angústia, uma preocupação, que você agora possa dizer para a sua vida: aquieta a minha alma, porque agora você vai ouvir a voz do Senhor, e é isso que eu te peço nesse momento. Vai revelando, Senhor, a Tua vontade para cada um dos nossos irmãos. Amém. Então podemos aqui já ver no versículo 8, o espírito e o caráter desse homem. Homem cheio da graça e do poder de Deus. E você vai ver as citações que ele faz, são citações que Jesus fez, principalmente na sua morte, não impute esse pecado. Da onde ele ouviu isso? Coincidência ou não? Não era coincidência. Era uma pessoa que tudo que Jesus tinha falado, ele soube de alguma maneira, ou como testemunha ocular, ou então como alguém que reportaram para ele os fatos. Uma coisa é certa, que ele estava ali repetindo naquele momento as atitudes que Jesus também teve. Então nós podemos ver aqui que muitos acreditam que os milagres foram confinados
aos primeiros apóstolos. Porém, nós podemos ver aqui no ministério diaconal de Estevão, que é refutada essa teoria, né? Não é real. Os milagres, querido, não foi dado simplesmente aos apóstolos. Mostra que essa unção de ter poder, de ter autoridade, ela foi dada a cada um de nós. E o que nós precisamos fazer? Precisamos primeiramente observar quem são os nossos adversários. O que mina a sua força, o que batalha na sua luta diária. E hoje nós sabemos, né, que existem muitos inimigos. Eu observo que uma das coisas hoje que é o maior inimigo hoje dentro do cristão é a vida com muita facilidade em relação a tempos atrás, né? Hoje, você de uma vida de uma pessoa simples, você pode ter condições, uma condição melhor na sua casa, uma boa alimentação, né? As coisas hoje estão de bem mais fácil acesso do que há tempos atrás. Então, esse mesmo conquista que nós temos, também se torna um inimigo, no sentido de trazer um marasmo, de trazer uma estagnação da nossa vida, um conformismo e assim por diante, né? Então, nós podemos também observar que um dos outros inimigos que é muito real no nosso dia atual, são a informação. Hoje a gente tem informação a tantas coisas, e muitos captam isso como se fosse uma verdade absoluta, e vão assim, minando a sua fé, trocando a sua fé por filosofias humanas, e cada vez mais se afastando da verdade que é Cristo, e cada vez mais fazendo com que a verdade do homem seja absoluta na sua vida. Aqui no caso, quais eram os inimigos deste homem Estevão? Os membros da sinagoga. Porém, um testemunho corajoso de Estevão irou aquelas pessoas. Esse foi o motivo da adversidade que Estevão teve. Está aí no versículo 8, a primeira parte. Porque ele era cheio da graça e do poder de Deus. O que era isso? Vinha algo escrito no coração dele? Não. Ele vinha dizendo que porque eu sou diácono, sou cheio da graça, porque eu ando com os apóstolos. Não. O testemunho, a sua aparência, a sua maneira de ser, a sua fala, como conduzia as situações, mostrava que ele era cheio da graça. Ele não precisou dizer, olha, eu oro tanto tempo, eu estou sempre no templo, eu participo de tudo. Não, a sua intimidade com Deus, o seu compromisso com a palavra, era o seu maior testemunho. Esse é o seu maior testemunho, querido. Essas adversidades vão acontecer o tempo inteiro, para mostrar o que passou aqui com ele, as difamações, as mentiras, as calúnias, as injustiças, as ingratidões, são adversidades que ele também passou. Mas este homem tinha um testemunho de vida, e esse testemunho nada conseguiu abalá-lo. E aqui nós podemos ver que quantos irmãos nossos, querido, são atingidos por esses adversários. Quantos irmãos na fé andou com você cheio dessa presença, testemunharam, falaram de milagres, mas alguma adversidade, em alguma da parte das suas armaduras, penetrou nesse coração e foi minando a sua fé. Então, o bom testemunho, querido, estar cheio do Espírito e da graça, é uma pessoa que tem uma vida compromissada com Deus. Eu até quero fazer isso, eu até gosto. Eu achei muito sincero de uma pessoa jovem que me disse, pastor, eu gosto desse pecado, e eu preciso de ajuda. E é verdade. Se o pecado fosse ruim, querido,
nós não seríamos tentados o tempo inteiro, não é verdade? Você, que não pode comer açúcar, você não é tentado com aquele pão, com aquele creme, com aquele sonho, com aquele... De quê? Eu gosto mais daquele creme amarelo, mas tem com doce de leite, ó. Os formigões já logo falam doce de leite. Né? Mas você pode, dependendo, né? Se for um pouquinho, mas se você sabe que não vai conseguir, então é melhor não comer. Então o pecado é assim, não que você pode um pouquinho de pecado, você sabe que aquilo vai te fazer mal, e a Bíblia nos ensina apenas uma coisa: fuja dessa aparência, não enfrenta, porque você vai cair. Porém aqui nós podemos ver que esse homem conseguiu resistir a essas adversidades, diferente dos nossos dias atuais. Então isso prova o quê? Prova que é possível você vencer. Você pode dar uma glória a Deus? É possível, se você buscar se alimentar com a sua vida espiritual das coisas corretas, das coisas que vão edificar a sua vida. Porém, você também tem o Espírito Santo que vai poder identificar as coisas que estão minando. E hoje, a maior facilidade está no smartphone que está na sua mão, né? Que você, como eu adoro navegar pela internet, estudo muitas coisas, pesquiso muitas coisas, mas no meio dessas pesquisas, vem muito lixo também. Então eu tenho que dizer, isso eu não quero, aí isso eu vou passando, os olhos ficam parados, opa, isso eu também não posso, isso também não quero. É assim que a gente temos que fazer. Por quê? Porque eu exerço uma função na igreja? Não, porque eu sou servo e você é uma serva do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais, querido, você resistir a essas coisas, mais terá espaço na sua vida para você receber poder e autoridade. E receber poder e autoridade, querido, nos dias atuais, é extremamente importante. Então, vamos ver agora o perigo do ministério, né? Que no caso dele aqui, foi o sucesso. No versículo 8, vai dizer que ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então imagina alguém em que o povo só estava vendo esses milagres nas mãos de Jesus, e aí depois passou a realizar na mão dos apóstolos. Então já era uma ameaça, mas eram 12. Mas quando as autoridades começaram a ver que pessoas simples como Estevão, que não era Jesus, que não eram os apóstolos, estavam recebendo poder e autoridade, isso acendeu uma luz amarela. Opa, isso é perigoso, não vamos deixar essas pessoas crescerem, olha as consequências. Então, o sucesso da vida de Estevão como ministério, os sinais que estavam sendo apresentados, era um perigo para ele, para que ele não se exaltasse, e muitos caem por causa disso. Essa é uma grande verdade. É muito comum você ouvir pessoas dizerem assim, eu tenho esse dom. Não, você não tem esse dom. Esse dom não é exclusivamente seu. Esse dom de cura, de operar milagre, não foi exclusivamente de Estevão. Deus deu naquela ocasião, mas não quer dizer que toda hora que Estevão chegava, ele curava as pessoas. Não quer dizer que toda hora que Estevão chegava, existiam milagres. Porque se não foi assim com Jesus, nós podemos entender que também não foi assim com Estevão. Mas precisamos entender que o sucesso, o crescimento na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, ele não só é bênção, mas também vai trazer outros olhares de pessoas que querem aquilo, mas não querem pagar o preço. O motivo pelo qual Deus deu esse dom específico para, dentre esses 7, para o Estevão, nós não sabemos, mas nós podemos observar que quando, no final desse texto 15, diz que o seu rosto era como de anjo, mostrava o quê? A beleza do seu interior. Ele tinha algo diferente, e eu posso afirmar, querido, que é possível nos dias de hoje, você ser uma pessoa separado em meio a toda a sujeira desse mundo. É possível. É possível você deixar de ouvir as músicas seculares, são boas, são bonitas as letras,
mas procure músicas cristãs. Eu não vou dizer músicas evangélicas, eu não consigo ver que existem músicas evangélicas, mas músicas que têm letras cristãs, né, que adoram o Senhor, não músicas gospels, músicas que vão exaltar a palavra de Deus, que se refere a Jesus, né, na primeira pessoa, e não música que se refere à segunda, à terceira pessoa, do seu eu, né, mas música que te leve a ter compromisso com Deus. Busque informações, querido, que vão agregar a sua vida de fé, e essas coisas vão fazer com que você seja essa pessoa como Estevão. Porém, nós sabemos que o sucesso também não só atrai coisas boas, mas atrai coisas ruins. Então a sinagoga dos libertos, neste momento, começou a perder o sentido, porque foram esses grupos que mais sentiram. O povo, as pessoas, os líderes chamavam o povo para lá: para que eu vou para a sinagoga do liberto? Porque se a palavra de Jesus está me libertando, eu não preciso nem entrar nesse templo. Estevão já chegou aqui, eu senti a presença, aceitei a Jesus, eu fui curado, eu fui transformado. Então veja, esse é o grande segredo que às vezes as pessoas não entendem. O poder da palavra de Deus, ele tira esse poder das grandes autoridades para entregar às pessoas simples como nós. Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Deus tem te dado esse poder, Deus tem te dado essa autoridade, mas você tem buscado? Não só provocou as pessoas da sinagoga, mas também os ímpios, com as fúrias e as perseguições, quando dentro de uma sociedade, né? Eu vejo aqui na rua, nós temos aqui 3 casas de festa, nós temos aqui um bar no lado, você pode fazer qualquer coisa, se fechar a rua ninguém reclama, ainda tem um churrasquinho, ninguém reclama. Mas se a igreja fecha para fazer um evento, se ela não pedir autorização, e as pessoas vêm à porta, você sabia? A igreja pediu autorização, a prefeitura liberou, a igreja está em condições, e assim por diante. Por quê? Por causa da palavra de Deus, querido. Não tem nada a ver com a rua, não tem nada a ver com a festa, mas também essa palavra nos diz que quando nós somos perseguidos, caluniados, está lá no livro de Mateus, nós somos bem-aventurados se for por causa do nome de Cristo. Aleluia! Então, até nos momentos que não são agradáveis, o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. A grande questão, querido, não é ter uma vida sem oposição, e sim fazer a vontade de Deus, e garantir o sucesso à causa de Cristo. As oposições, com o tempo, você vai se acostumando. As lutas, você vai se acostumando. E por que você se acostuma? Não estou falando do conformismo. Você se acostuma porque você lembra da história de Davi? Quando olhou para aquele gigante, eu venci um leão, eu venci um urso, esse gigante aqui vai ser mais um que eu vou derrotar. Então, o que nós podemos observar, que essas dificuldades, essas oposições, só nos fortalecem para que a gente possa lutar com mais veemência, com mais qualidade, acreditando no nosso testemunho. Veja, o seu testemunho, ele é extremamente importante para a vitória do seu dia de amanhã. Qual era a inspiração que Estevão tinha aqui? A inspiração de Estevão era o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, querido, a lei da física nos ensina que o espaço não fica vazio. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio das coisas do mundo. Não tem espaço vazio. Você já parou para pensar nisso? E eu não estou falando que uma pessoa que não está cheio da presença de Deus é uma pessoa endemoniada, não, tá? Pode até ser, mas estou dizendo que vai estar cheio de outras coisas, ou seja, cheio de coisas que estão colocando a sua vida, está sendo colocado na sua vida como primeiro lugar da sua vida. Pode ser o emprego, pode ser o seu filho,
pode ser o seu carro, pode ser o seu animal. Olha só, um animal. Você sabia que hoje os animais estão em alta? É verdade. Eu já repeti isso aqui, mas eu vou falar de novo. Uma pessoa, né, reclamando, dizendo: olha, meu pai, minha irmã, né, eu falei isso aqui esses dias, estão reclamando que o meu cachorro rói a sandália, que faz isso. Eu estou procurando um lugar onde eu posso colocar, não o meu cachorro, o meu pai e a minha irmã que mora comigo. E aí você vai ver os comentários: é isso mesmo, né? O animalzinho é tão bom, é o melhor amigo do homem. Será que o seu animal, que eu gosto muito de bicho, será que ele não está tomando o primeiro lugar da sua vida? Você já observou como o ser humano hoje está humanizando o animal? Ô filhinho, vem cá com mamãe. Olha, ele está chorando, né? Eu sei o que é isso. Nós podemos observar, querido, que quando você não está cheio das coisas de Deus, quando você não está cheio da presença de Deus, você estará cheio de outras coisas, e essas outras coisas não vai te dar a força que você precisa no seu dia a dia. Então, a sua ousadia de coragem, fé, pelo fato de estar cheio do Espírito Santo, diz aí no versículo 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E nós vamos estar lendo no próximo domingo, o capítulo 7, você vai ver que isso aconteceu até no final. Mesmo no momento da sua morte, ele não ficou com raiva de Deus, né? Não tem situações assim, que você ora, e aí porque Deus não atendeu, e aquela pessoa morreu, você fica com raiva de Deus, você não quer vir mais à igreja. Como pôde Deus fazer isso comigo? É como se a pessoa achasse que aquele ser, né, que ele tanto ama, nunca iria morrer. Não é verdade. Mas, porque o seu coração não está sendo alimentado pelas coisas de Deus, então as coisas naturais, de raiva, revolta, vai aí tomando seu coração. Versículo 15... Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E aqui nós podemos lembrar de uma situação, né, e que você pode assim, comparar. Imagina, tem um grupo acusando com raiva, com ódio, e está ali aquelas pessoas que vão julgar a causa, aí olha a pessoa com o rosto de anjo. De quem essas pessoas estão acusando? Será que essa pessoa mesmo? A própria aparência de Estevão, o que ele mostrava no seu interior, já condenava todas as palavras de acusação. E aí me faz lembrar uma outra situação. Quando aqueles soldados foram prender Jesus, eles tomaram um susto. Por quê? Foram esperando que era um cara forte, com raiva, todo armado, né? E eles falaram assim: como pode? É essa pessoa mesmo que viemos prender? O que eles viram nele? Essa mesma presença, querido. Eu afirmo para você, para cada um aqui nesta noite, o mundo quer inundar você desses lixos, mas você pode ser uma pessoa ousada, com autoridade e poder, cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, se você crê nisso, amém? Você pode dar glórias ao Senhor, você pode exaltar o nome do Senhor, por onde você anda, você pode passar e dizer: esse lugar aqui, Senhor, eu não aceito essas violências. Quantos lugares que eu ando, que eu caminho, que eu passo de carro, sou de fato esse intercessor. Insisto em que você também aprenda a usar essa ferramenta que você tem. Porém, se a sua vida está cheia de outras coisas, você vai olhar para a sensualidade,
Se a sua vida está cheia de gula, você vai pensar em comida o tempo inteiro. Olha só. Se a sua vida é voltada simplesmente para os animais, conforme algumas pessoas dizem, não, por que tem uma frase nos caminhões, é uma frase muito conhecida, falando sobre os animais, né? Fugiu a memória, que alguém sabe, conhece essa frase? É o melhor inimigo do homem, por isso que eu gosto dos animais, alguma coisa assim. A frase é até uma frase bem assim, formulada, né? Porém, nós podemos ver que aquela frase é de alguém que está decepcionado, que está frustrado com assim alguém, né? Então, o que nós podemos observar, querido? Podemos observar aqui que nós temos uma opção. Temos sim. Temos opção de sair das pessoas que começam a defamar. Você não tem como você impedir com que as pessoas tragam para você as queixas. Você não é adivinha, você não sabe o que a pessoa está falando, você é uma pessoa educada, e você não vai sair e deixar a pessoa falando sozinho, mas você tem o Espírito Santo. Então, quando as pessoas vierem fazer alguma queixa de alguém, e dizer, olha, eu vim aqui me aconselhar com você, cuidado com essas coisas, porque se você não estiver bem, esse lixo vai todo para o seu coração. Mas, se você é uma pessoa que está em dia com as coisas do Senhor, é uma pessoa que está lutando como eu, se esforçando para ser um cristão, você sempre vai ter uma palavra que vai desarmar aquela pessoa. Olha, a pessoa deve ter falado isso, é até possível, mas não será que ela está com algum problema? Você já observou, se ela, mas ela faz assim o tempo inteiro, mas será que essa situação não já perdura tanto tempo? E dessa maneira, você vai desarmando aquela pessoa, e aí você vai vendo como que está o seu coração. As pessoas que têm a presença de Deus, são pacificadores, aleluia, são desarmadores de bomba. Tem uma bomba ali, se afasta, ele vai lá para desarmar aquela bomba. São pessoas incentivadoras, motivadoras, são pessoas que sempre têm uma palavra de bênção, são pessoas que trazem, que levantam aquelas pessoas. Nós temos um irmão, que hoje já foi para o Senhor, mas ele, sem uma palavra, com um único abraço, é muito carinhoso, muito amado esse irmão, ele conseguia às vezes desarmar os corações agitados, irritados, aborrecidos, sem uma palavra. O que essa pessoa tinha? Eu posso afirmar para você, querida, que era uma pessoa que estava cheio das coisas de Deus. De que você tem se enchido? Diz aqui que versículo 15, esse olhar, a aparência dele era como uma aparência de anjo. Então, quem parecia um blasfemador? Os juízes ou o acusado? Qual era a atitude desses oponentes contra Estevão? Discussão. Eles começaram, no finalzinho do versículo 9, eles começaram a discutir, né? Uma discussão ali com Estevão, e a discussão, ela tem um propósito, tá? Para desestabilizar aquela pessoa. Você sabe que uma vez você sendo desestabilizado emocionalmente, você perde o controle, né? Quem aqui não já passou por isso? Numa situação que foi pego de surpresa, e você congelou, você não soube o que fazer, ou você falou demais, ou você foi agressivo, porque naquela discussão, a pessoa conseguiu te desestabilizar. Essa é uma grande tática que tem sido usada de uma maneira satânica até os dias de hoje. Acusação. Quantas acusações nós temos? E as maiores acusações, as constantes, elas não vêm das pessoas de fora. Da onde elas vêm? Das pessoas de dentro da nossa própria casa. As difamação, falar mal do outro, as mentiras, pegando uma verdade, e em cima dessa verdade se distorce, e suborno.
Essas foram as estratégias que eu consegui aqui registrar, em que foram criados para tentar impedi-los. Porém, nada desestabilizou a vida desse homem. Imagina isso, irmãos. Imagina alguém gritando com você e você em paz. E quando a pessoa sai, você continua em paz. Imagina alguém trazendo uma situação difícil para deixar você em situações de apuro e você continua equilibrado. Não é esse o desejo de todos nós? Pelo menos esse é o meu desejo, irmãos. Não é? É o meu desejo. Mas será que sempre eu consigo isso? Infelizmente não. Por isso, como você, eu também tenho buscado estar sendo cada dia mais cheio da presença de Deus. Nesta terça nós vamos ter a nossa oração, que presencial, e vai ser a última desse mês. Pode parecer algo simples, querido. Não é o fato de você vir aqui, é o fato de você decidir no seu coração em buscar o Senhor, que vai mostrar para Deus o que você deseja. Na segunda-feira e na quarta nós temos 30 minutos de oração online, que você não precisa sair de casa, que é uma hora em que a maioria já tomou banho, ou já comeu, e não vai atrapalhar a sua novela. Espero que você não veja, mas aqueles que ainda não foram libertos, não vai atrapalhar a sua novela, e que você ainda vai poder ver no YouTube, não é isso? Tem ainda registrado ou não? As orações, mas você pode ver no próprio Facebook, está lá depois, tá? Então, tem várias maneiras que você pode buscar, para que esse espaço não fique vazio. No versículo 10, vai dizer assim: mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então aqui está o segredo. O que, com todas as acusações, ele permaneceu equilibrado, porque existia na sua palavra sabedoria, existia na sua palavra uma palavra viva. E o que é essa palavra viva? A palavra viva é aquilo que você ouve da Bíblia e você pratica. Não é algo solto, não é um espírito que entra em você, né? Nós sabemos que o verbo vivo é Cristo. Nós sabemos que essa palavra é quando você é uma pessoa praticante. E aí, olha o que vai dizer no versículo 10: não podiam resistir. Imagina isso, o poder que Deus está colocando nas suas mãos, diante de tantas situações que nós passamos. Deus tem colocado nas suas mãos essa força, para que nada possa resistir a você, que é a presença do Deus vivo. Você pode dizer ao Senhor: Deus, muito obrigado por essa palavra, amém? Porque Deus tem colocado nas minhas mãos. Então, quando esgotaram todas as acusações, o que essas pessoas fizeram? Tacaram pedra. Então nós podemos ver que hoje, é muito comum assim, quando começa uma discussão entre família, pai e filho, entre irmãos, quando a pessoa começa a ver que você tem argumento e que você está falando a verdade, qual é a maneira hoje das pessoas tacarem pedra? Porque aqui o tacar pedra aqui era uma sentença de morte, né? Era uma afirmação de que aquela pessoa estava errada e que eu tinha o direito legal de eliminar aquela pessoa. Qual é a maneira hoje que nós usamos, às vezes até entre irmãos? Quantas pessoas nesse período aí de política perdeu amigos, perdeu irmãos? O que a pessoa faz nessa hora? No momento de uma discussão, para tentar calar o outro, a pessoa começa a gritar, a tentar ganhar no grito. Qual é a nossa atitude, querido? Quando perdemos os argumentos. A realidade é que existe muita maneira de nós apedrejarmos uma pessoa hoje.
como um objeto de acusação, sentenciando a morte. Podemos ter essa atitude de dizer, não falar nada. Não, mantinha equilibrado, pastor, que nem Estevão. Mas eu deletei ela dos meus contatos. Então você não fez que nem Estevão. Pastor, eu ouvi, não xinguei, não fiquei com revolta, mas não quero contato mais nenhum com aquela pessoa. Também você não teve a mesma atitude que Estevão teve. O seu coração está cheio de outras coisas, mas não do poder e da autoridade. Então observe, querido Cais, as oportunidades têm sido dadas até os dias de hoje, e esses exemplos bíblicos, eles não podem ser aplicados no fato acontecido como é nos dias de hoje, mas nós podemos fazer essas aplicações, que existem outras maneiras em que hoje nós acusamos alguém e que sentenciamos essa pessoa. Então, como crente, querido, devemos examinar o nosso coração, porque eu posso afirmar para você, não sei você, talvez, mas vou dizer por mim, com muita facilidade entra a ira no meu coração, com muita facilidade entra as indignações, o desejo de fazer justiça. Eu fico irado quando eu vejo as coisas erradas e as pessoas querendo afirmar, dizendo que está certo, mas eu sei que esse sentimento não vai me ajudar em nada. E aí é essa luta constante. Será que, assim como eu, você também não tem buscado esse equilíbrio, que é tão importante para a nossa vida? Você já observou que uma pessoa que não tem o equilíbrio, né, está muito ligado aqui, né, com a parte dos seus ouvidos, né, que quando você perde, nós temos que chamamos de labirintite, não é isso? Quando a pessoa não trata da labirintite, até para andar é difícil, ela não consegue ficar muito tempo em pé. Então veja como que o equilíbrio ele é extremamente importante para que você possa caminhar, para que você possa tratar. Não quer dizer que você vai permanecer o tempo inteiro equilibrado. Infelizmente, essa notícia ruim que eu tenho que te dar. Não vai. Mas assim como Estevão, você pode buscar em Cristo Jesus, estar cheio das coisas do Senhor. Diz que o equilíbrio de Estevão, emocional, espiritual, enquanto faziam acusações torcidas e reinterpretadas, ele se manteve calmo. E ele deixou o seu rosto mostrar a falsidade dos que queriam acusar a blasfêmia. Só falou quando lhe mandaram. Está lá no capítulo 7, versículo 1. Em todo o tempo, ele não se defendeu. E aqui é um ponto muito importante, sabe? Quando uma pessoa está te acusando, ela não está querendo saber da sua verdade. Ela não está querendo saber se você está certo ou errado. Ele já chegou ali com uma sentença. Então, em muitos casos, o falar não vai resolver. Não quer dizer, e isso não é bíblico, tá? Quem cala consente, não, nada disso. Jesus ficou calado na maior parte das suas acusações. Ele estava aceitando aquelas palavras? Não. Então nós precisamos entender isso. Ele deixou o seu rosto mostrar a falsidade do que eles queriam, ou seja, ele deixou que Cristo defendesse a sua causa. A melhor resposta para responder os caluniadores é viver de tal modo que ninguém dê crédito à sua calúnia. Deixe as pessoas, querido, não se preocupe com o que estão falando a seu respeito. Eu conheço vários líderes religiosos, conheço comentários de vários atores e de muitas pessoas importantes que estão na mídia e tem vários seguidores. O que mais deixam eles mal
é quando leio os comentários, as calúnias, as inverdades, mas eles têm que aprender. Se ele está sendo uma pessoa pública, se está expondo a sua vida, vai ter acusações. Quando você está em Cristo, a sua vida que estava nas trevas, vem à luz, vem a público, aleluia. E naturalmente esses acusadores virão sobre a sua vida, sobre a sua mente, mas você poderá fazer como Estevão fez. Conseguir manter equilibrado e transmitir com poder e autoridade a palavra do Senhor. Eu quero pedir que você fique de pé, por favor. E eu quero fazer essa oração por você nessa noite. Eu quero pedir nesta oração que Deus possa nos ajudar, querido. Eu quero pedir que você feche os seus olhos e que você faça essa pergunta para você mesmo. Em que eu estou gastando o meu tempo? Se eu gasto meu tempo com mais com as coisas seculares do que com as coisas espirituais, você não vai conseguir estar cheio das coisas de Deus, não vai. E a Bíblia diz que não tem como ser meio a meio, não dá para agradar a dois senhores. E naturalmente eu vou afirmar para você que você vai ser tendencioso para as coisas naturais, porque assim somos. Mas quando você decide no seu coração a estar cheio das coisas de Deus, a sua prioridade entre vir a um culto e uma praia vai ser vir à igreja. Entre participar de um evento num domingo ou num dia, qualquer durante a semana, que tem um culto, compromisso, vai ser estar nas coisas da igreja. Isso mostra o desejo que você tem. Mas se a sua vida não está cheio das coisas de Deus, você vai observar que o seu tempo todo é tomado para o trabalho, para as suas pesquisas, para o seu lazer. Não que isso tenha mal nenhum, mas não pode na vida de um cristão ser mais a sua prioridade. E aí o que você vai mostrar? Vai mostrar no seu rosto as coisas do mundo, as coisas naturais que qualquer outra pessoa tem, mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus para que você possa vencer este mundo mal, essas adversidades que acontecem na nossa vida, e para que você receba essa autoridade, esse poder, você precisa nessa noite tomar uma decisão. E não será esta oração que eu vou fazer que vai mudar a sua vida, mas a decisão que você pode estar tomando agora. Se você quer receber essa oração, você poderá colocar a mão no seu coração, ou se até assim quiser vir aqui à frente, que eu possa estar orando por você. Pastor, eu quero ser cheio das coisas de Deus. Eu quero pensar nas coisas espirituais do alto. Eu quero ter esse equilíbrio e dizer não a tudo aquilo que me seduz, tudo aquilo que ainda é impedimento e que traz acusação, que traz mentira e que traz inverdades. Pai, nesse momento, aqui estão os seus filhos e as suas filhas. E aqueles que estão tomando essa decisão de colocar a mão no seu coração, está dizendo: eu preciso dessa oração, pastor. E eu me coloco nessa mesma posição. Eu preciso, Senhor. E só vou encontrar esse equilíbrio quando a minha mente não ter mais a sujeira das coisas do mundo, não ter
as maldades. Quando eu ter esse domínio sobre as minhas emoções e dizer, ainda que eu quero gritar, ainda que eu estou com todo motivo, eu vou me calar e vou começar a interceder. Começa a pedir isso agora, meu querido, meu irmão, minha irmã. Começa a pedir: Senhor, eu quero que os meus rostos venha resplandecer as coisas espirituais. Neste exato momento que eu estou orando, Deus está ouvindo a sua oração aí no seu coração, sabia? E que você possa começar a marcar a partir de hoje, a ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não uma pessoa que reclama, não uma pessoa tentada naturalmente às coisas do mundo, mas você vai começar a perder força pelas coisas do mundo. Não é que você está envelhecendo, não é que você está desatualizado, não, que você tomou uma decisão de buscar as coisas que vêm do alto. O Senhor vai te visitar em sonhos, o Senhor vai revelar a sua vontade, o Senhor vai poder te dar este poder que deu a Estevão, ao você orar por uma pessoa e a pessoa ser curada, ao orar por uma pessoa e essa pessoa ser liberta no nome do Senhor Jesus. Venha nesse exato momento, Senhor, com a tua graça. Venha nesse exato momento, vai confiando no Senhor, dizendo: venha nesse exato momento atuando na minha vida, Senhor, de maneira maravilhosa. Pai, aqueles que estão fazendo essa oração, que haja concordância aqui na terra e que haja concordância nos céus. Que assim seja e que Deus seja glorificado. Se você crê que Deus ouviu a sua oração, você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. Quero aos teus
Deus, a tua igreja em paz e segurança. Uma semana abençoada debaixo da tua direção e do teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno.